Olá, estamos de volta a mais uma aula, seja bem-vindo novamente e eu já estou diretamente na minha tela, já quero te convidar para a gente começar a comentar de uma forma mais profunda sobre book e times e trades. Então a gente vai começar a avançar nessas duas ferramentas importantíssimas que a gente utiliza no nosso dia a dia para as nossas leituras de fluxo. É justamente um book de ofertas e os nossos times e trades completo e o times e trades reunido por ordem original. Ok, então o primeiro item que eu quero destacar aqui, eu já vou deixar esse replay rodando, é justamente esse aqui. Ó. Vamos dar uma pequena pausa. Note que no Times Trades aqui, ordem original, tem algumas ordens que vão estar com asterisco. Veja bem, aqui asterisco, asterisco, asterisco. Então o que seria essa informação, esse asterisco, o que ele significa para a gente? Então só para a gente recordar, o Times Trades completo é exatamente esse aqui, onde é que ele mostra o horário, quem comprou, qual foi o preço, qual quantidade e quem vendeu, sendo que a cor aqui vai demonstrar a agressão. No caso, vermelho é a agressão de venda, ou seja, os players aqui da XP e da Oracle que agrediram o book. Perfeito. Botão 4. E esse lance do asterisco. Então a gente vai achar essa ordem do asterisco aqui, ó. 32,13 asterisco 4.600 UBS. Então é justamente essa ordem aqui. O que significa esse asterisco? Significa que esse player enviou uma ordem de 4.600 papéis e ela tomou mais de um nível de preço, ou seja, ela foi executada em vários níveis de preço. Nesse caso específico aqui da UBS, ela foi executada, né? Ela agrediu o book na venda de tal forma que sua ordem tomou várias faixas de preço, 32,16, 32,14, 32,13. Ou seja, aqui ele vai me dar a informação do último preço que foi executado. Se a gente der play aqui, a gente vai ver que o Times Trades vai descer, certo? Está descendo aqui. Então, as primeiras ordens que foram executadas são as de baixo. Vamos voltar lá para a ordem da UBS, está aqui. 3.000 papéis, 800, 100, 100, 100, 300. Então quer dizer que esse player da UBS, ele sozinho executou essa quantidade de papéis. Deixa eu achar aqui novamente. Executou essa quantidade de papéis que pegou em vários níveis de preço, sendo que o último nível foi o 32,13. Como esse Times Trades aqui, ele é de ordem original, ou seja, ele não demonstra quem fez a contraparte, ele mostra somente o agressor, o tamanho do lote dele e qual foram as faixas de preço que ele buscou, mostrando somente a última, né, no caso aqui do 13. Então, dessa forma, ele mostra somente essa UBS que agrediu 4.600 papéis, sendo que o último preço que foi negociado foi 32,13. E aqui no Times Trades completo a gente consegue ver detalhadamente isso. Aqui, ó, 3.000 papéis a 16, a futura, genial, aqui 800, 100, 300, 100, 300. Então aqui ele mostra detalhadamente qual que é. Então quando a gente tem esse asterisco, quer dizer que esse agressor, ele executou mais de uma faixa de preço. Aí você pergunta para mim, Torquato, mas como assim mais de uma faixa de preço? Então vamos voltar aqui para o book para ficar bem claro para a gente. Nesse exato momento nós temos 100 papéis comprando a 32,16 e temos outros vários papéis aqui comprando a 32,15. Ou seja, se nesse momento eu preciso enviar uma ordem de venda, deixa eu até abrir uma ordem aqui para a gente simular, uma ordem de venda aqui de 500 papéis a 32,15, o que vai acontecer com a minha ordem? Eu vou executar 100 papéis no 16 e os outros 400 papéis serão executados no 15. Então aqui para mim vai aparecer aqui a minha corretora que eu enviei, agredindo a venda, 500 papéis, 32,15 asterisco. Repetindo, 500 papéis menos 100, 400. E esses outros 400, os últimos 400 papéis foram executados no 32,15. Então eu consumi duas faixas de preço, o 16 e o 15. Então o Times Trades, ordem original para mim aqui vai aparecer 500 papéis, a minha corretora 32,15 asterisco. Então naquele caso que a gente falou aqui da UBS, vamos voltar lá no UBS, 4.600 papéis, ela atingiu 3 níveis de preço, ou seja, existia uma pequena quantidade de ordens aqui no 16, pequena não, 3.000 papéis da futura, a UBS executou, tinha mais, deixa eu ver aqui, 800, 900, 1.200, 1.200 papéis no 14
e tinha o restinho aqui, ó, 400 papéis no 13. Então aqui no 14 só tinham 1.200 papéis. Então quando a UBS mandou no 16, ela executou o 16. No 15 não tinha lote, veja bem, não foi executada nenhuma ordem no 15, ou seja, não tinha no book de ofertas, o 15 não tinha fila. No 14 já tinha uma pequena fila de 1.200 papéis, ou seja, uma quantidade de 1.200 papéis do player da Genial. E no finalzinho, os 400 papéis restantes da UBS foram executados no 13. Então começou a ficar mais claro para a gente essa questão do consumo de nível de preço. E nessa hora a gente pode até questionar, né? Por que a gente olha tanto o Times Trades ordem original? Porque muitas das vezes vai importar para a gente saber quem que é o agressor e qual que é o tamanho desse apetite. Então a gente vai conseguir ter essa informação aqui. O Times Trades ordem original, que é o agressor que vai aparecer mais frequente, principalmente se ele tiver recorrência, vai dar mais leitura para a gente. E qual que é o apetite, qual que é o tamanho da ordem que ele tem enviado com frequência. E, inclusive, se essa ordem dele está indo a mercado, se ela está consumindo mais de um nível de preço. E a nomenclatura de ordem a mercado é justamente isso. Quando um player ou alguém fala uma ordem a mercado, que ele quer dizer que ele quer enviar a qualquer preço. Ou seja, se aqui está comprador a 32,16, minha ordem vai ser como se estivesse sendo enviado aqui a R$30. É claro que esses 500 papéis não serão executados a R$30. Ela vai obedecer essa fila do book de tal forma que até ela ser consumida, ela preencha e fecha negócio com os papéis que estão aqui na frente. Então, quando você manda uma ordem fora do preço, é justamente esse termo que a gente fala, é uma ordem a mercado, que a gente quer fechar a qualquer preço. É claro que a gente preencheu 500 papéis aqui, mas imagina se um player digita aqui 4 milhões de papéis, né? A gente não tem no book aqui 4 milhões de papéis até os R$30. Aí, você acha que executa até os R$30? Será? Não, não executa. Existe uma regra na bolsa, que logo a gente vai aprofundar sobre ela, que ela permite que os ativos só executem até 2% do preço. Então, se uma ordem desse tamanho for enviada, ela vai limpar esse bulk de ofertas, né? Vai raspar, que a gente chama, vai consumir todas essas ordens, vai fazer contrapartida com todas essas ordens até o limite de 2% que está aqui na ponta, né? 32,16 menos 2% seria aproximadamente 60 centavos. Então daria é como se fosse um tiro, né? 60 centavos para baixo, sairia negócio aqui até mais ou menos 31,55, alguma coisa desse tipo. E se a gente fosse olhar no gráfico, a gente veria um candle gigante, né? Um pavio gigante desse player. É claro que a gente está colocando uma situação aqui hipotética, né? Dessa movimentação, mas só para a gente entender, só para a gente ilustrar como é que funciona essa questão de book. Então, logo, quando a gente falar de play, a gente vai perceber que alguns participantes realmente enviam suas ordens dessa forma. Não importa o preço, ele simplesmente manda executar. São motivos diversos, não cabe aqui a gente discutir nesse momento, mas só para a gente entender essa questão do consumo de ordens aqui. A gente falou um pouquinho da venda, mas funciona a mesma coisa na compra. Vou dar um play novamente aqui só para a gente ver essa dinâmica do book funcionando. Já está saindo o negócio a 25. Deixa eu puxar o Times Trades aqui. Saindo o negócio a 29. Deixa eu dar uma pausa novamente aqui para a gente entender. Olha só que interessante. Novamente, mais um exemplo. Itaú mandou comprar 10 mil papéis de tal forma que o book foi consumido em várias faixas de preço e a última ordem dele foi executada a 26. Vamos achar essa ordem dele aqui no Times Trades? Exatamente essa aqui, ó. Primeiro ele executou 800 papéis no 25, ou seja, tinha um book, vendedor 25, 32,25 e um player aqui da Genial, vendendo 800 papéis. O Itaú executou essa ordem e no 26 tinha um lote da BTG, de tal forma que executou 9.200 papéis dessa BTG. Provavelmente essa ordem era maior, a gente está vendo aqui a BTG na ponta com 2.700 papéis. Bem possível que essa ordem dessa BTG era o mesmo, né? Ou seja, era uma ordem de aproximadamente 13 mil papéis, 13.500 papéis. Foram consumidos um pedaço, então tá aqui o lote do Itaú. Ele mandou 10 mil papéis, entre aspas, a mercado, né? Ele mandou a qualquer preço, a gente não tem acesso qual que foi o preço que ele preencheu aqui, tá? Se ele foi 26, se foi 27, se ele tivesse preenchido 25, por exemplo, ele teria executado essa ordem no 25 e ele teria ficado pendurado com o restante desses lotes aqui no 25. Mas não, ele mandou um preço maior ou igual a 26, de tal forma que ele consumiu todo o book
até o 26 e essa ordem dele acabou, né? A ordem dele estava preenchida aqui 10 mil papéis. 10 mil papéis de compra 32,26, provavelmente é maior ou igual a 32,26. Por que maior ou igual? Porque a ordem dele foi executada até o 26. Então se ele digita 27, seria executado até o 26. Se ele digita aqui 28, seria até o 26. Se ele digita aqui R$50, seria até o 26. Agora, se essa ordem fosse muito maior, eu tivesse colocado aqui 1 milhão de papéis, como eu comentei, digitasse R$50, aí a gente somando, a gente não vai ter 1 milhão de papéis e realmente poderia acontecer isso. Não estou falando também, novamente, que o players não envia essas ordens de 1 milhão de papéis, mas ordens menores de 50 mil papéis, 100 mil papéis, é comum a gente perceber. Inclusive, a gente acha e encaixa lógicas operacionais nesses contextos, que logo a gente vai falar um pouco mais desse assunto aí. E uma outra ordem que eu quero mostrar para vocês, não sei se já tentaram aqui, essa ordem cinza aqui. Deixa eu dar uma pausa. Torquato, o que seria essa linha em cinza aqui, ó, onde é que está aparecendo um player, o preço, a quantidade de papéis e o mesmo player. Aqui novamente, ó, 32,15, 200 papéis, touro. Vamos ver se tem mais algum aqui para trás. Então, basicamente, essa ordem a gente chama de direto. O que seria uma ordem de direto? Uma ordem direto é uma ordem que foi passada dentro da corretora. Ela mesma fez a contrapartida. Vocês lembram da RLP que a gente comentou, que a corretora absorve os lotes? Então, basicamente, seria algo similar a isso. E uma outra forma de direto também, que às vezes um grande player, ele quer passar uma grande quantidade de ordem para não necessariamente impactar preço no mercado. Os brokers, de forma interna na corretora, eles já conseguem negociar isso. E para poder fechar esse negócio, concluir, ele precisa passar pelo Times Trades, né? Ou seja, precisa passar pela bolsa. Ou seja, são dois participantes dentro da mesma corretora, onde é que eles já negociaram aquela quantidade de papéis e a quantidade e o valor de preço. Então, para que isso ocorra, acontece uma ordem interna da corretora e no Times Trades aqui a gente vê essa ordem passando, né? Aí aparece o mesmo player, né? No caso aqui é touro com touro e a quantidade de papéis aqui. Na maioria das vezes, quando acontece esse direto, é uma quantidade de ordens muito grande, né? Ou seja, 30 mil, 50 mil papéis, 100 mil papéis ou até mais, milhões de papéis. Então, é esse que caracteriza esse direto. E esses menores aqui, a gente percebe que é a corretora absorvendo a ordem de algum pequeno participante, ou seja, de uma pessoa física. Então ela faz esse direto também, ela faz a contrapartida e é o que a gente comentou lá no RLP. Então se esse participante aqui ele ganhar dinheiro no mercado, a corretora toma um prejuízo. E se esse participante perder dinheiro no mercado, na verdade, a corretora que ganha aquele lucro. Né? Ele não perde esses valores para o mercado, ele não ganha esses valores para o mercado, ele simplesmente passa esses valores para a corretora. E o grande detalhe aqui para o fato dele ser cinza, ou seja, ser uma cor neutra, né? Não é vermelho, não é verde. Por quê? Não existe agressão. É um casamento de ordens ali interno. Não existe agressão. Então, por isso que ele é cinza. Um outro local também que a gente vai ver essas ordens cinzas são do Times Trades da abertura do mercado, do fechamento do mercado, que é do leilão. Mesma coisa. O leilão, ele não tem agressor. O leilão, ele é uma forma de negociar o mercado passivo, ou seja, ele está em leilão ali, né, os participantes ali, quem dá mais, né, quem compra qual preço, qual que é a quantidade, né, a formação do preço teórico, que logo a gente vai falar sobre essas questões, mas de qualquer forma não existe agressão, é simplesmente o casamento de ordens, né, por exemplo, eu sou um player, quero pagar até R$50 e tem um outro player querendo vender a quantidade que eu preciso e mais um tanto a R$30, então simplesmente as minhas ordens vão casar com esse player a R$30, então ninguém está agredindo ninguém, né, ele está disposto a comprar e eu estou disposto a vender e vice-versa, ele está disposto a vender, eu estou disposto a comprar, não existe agressão. Por isso que as ordens da mesma forma são cinzas. Lembrando que isso só aparece no Times Trades completo. No ordem original, como ele só mostra a agressão, ou seja, agressão de compra ou agressão de venda, ele não mostra essas ordens cinza. Ou seja, a gente não consegue ver no ordem original aqui negociações de leilão e muito menos desses diretos. Agora um insight bem interessante, uma ferramenta, uma disponibilidade que tem no Profit é a gente abrir essa ordem original e perceber quais ordens foram executadas. Igual aqui a gente tem essas execuções, está rodando em tempo real. A gente consegue pegar a ordem em si e saber quais preços, quais negócios foram feitos. Por exemplo, essa ordem Merrill Lynch, se eu clicar duas vezes aqui, ele vai abrir uma janela de Times Trades completa. Eu abro aqui e ele vai me mostrar essa Merrill Lynch aqui, ela vendeu e os compradores foram esses players aqui os preços e aqui as quantidades. Então a gente consegue ver perfeitamente com quem que ele executou. Então não necessariamente eu preciso chegar aqui e somar um por um. Eu abrindo uma ordem aqui, deixa eu pegar uma ordem maior aqui para poder ficar mais claro ainda. Aqui, ó, 40 mil papéis da UBS. Se eu clicar duas vezes aqui, ele vai me mostrar todos os players que ele fez essa contrapartida.
Aí mostra aqui o BS, vendedora, a quantidade de papéis e os preços que ele consumiu esses lotes. Então eu tenho essa informação. Inclusive ela é interessante e relevante para a gente ver isso aqui. Ó. Uma outra forma de fazer direto, na verdade não é direto, a gente chama de termo. É justamente isso que o player da Merrill Lynch vai fazer exatamente agora. Pausa aqui, veja bem ó, a quantidade de papéis que ele mandou aqui. Ó. 3265, 500 mil papéis o player agressou pela Merrill Lynch. Torquato, isso aí é o tal da ordem a mercado que você comentou agora há pouco? Exatamente, porém, a gente vai abrir essa ordem aqui, vai ver com quem ele fez essa contrapartida e a gente vai entender algumas coisas que acontecem no mercado. Então a gente abriu aqui, a gente já sabe como é que funciona essa ferramenta do Profit. Cliquei na ordem aqui e ele me mostrou. Esse player da Merrill Lynch, ele vendeu essa quantidade de papéis, que deu um total de 500 mil papéis, sendo que a última ordem foi negociada a 65. Então vamos lá no começo da ordem. Ele vendeu a 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65 e parou no 65. Acabou de ser consumida toda a ordem dele. Então veja bem, o book estava recheado aqui até lá no 72 e esse tamanho de ordem dele foi tão grande que impactou o preço ao ponto dele consumir todo o book até o 65, aqui, até a última ordem 65. Agora olha que interessante, quem que ele casou essa última ordem? Merrill Lynch também, ó, 360 mil papéis a Merrill Lynch. Então isso aqui a gente chama no mercado de passar um termo. Então tem algumas corretoras, essa regra ela não é muito clara, então se não se obrigue a entender exatamente ela, que a bolsa não é muito clara em relação a isso. A gente tem algumas interpretações que a gente faz desses lotes, mas só para a gente entender o que está por trás ali e lá na frente a gente poder casar algumas lógicas operacionais sobre isso. Então quando esse player ele envia essa ordem aqui, ele está passando um termo. O que é o termo, Torquato? O termo é uma ordem alavancada que você faz pela corretora. Então se, por exemplo, eu tenho um capital aí de 100 mil reais e vou dormir comprado em mais do que 100 mil reais, eu preciso passar um termo na corretora. Então necessariamente esse termo ele tem que passar também pelo Times Trades, ou seja, a corretora tem que fazer esse casamento dessas ordens. Então, em algumas situações, esses players, principalmente os institucionais em bancos, eles definem qual que é o preço. Então, nesse caso, por exemplo, eles definiram que o preço desse termo seria 32,65. Então, ele coloca uma ordem passiva no book comprador, nesse caso, 32,65 foi o preço que esses participantes escolheram, né? Tanto o banco quanto o participante, e ele envia essa ordem ao mercado de tal forma que execute essa ordem, faz essa contrapartida. Como ele consumiu várias faixas de preço, então o termo aqui foi passado um valor de 360 mil papéis a 32,65. Né? A quantidade de papéis desse termo foi aproximadamente isso. A gente não precisa entender detalhadamente isso aqui. A gente só precisa entender o que acontece no mercado e o que acontece com o book. Como é que o preço se reage a essa, a gente chama boletada desse player. Então a gente entendendo como é que essa ordem faz preço no book, que é importante para a gente. Ali o resto é só teoria, é só conceito, é interessante, mas não necessariamente vai fazer tanta diferença para a gente. Então só para poder ficar claro, né, o papel estava saindo preço a 7,2, depois que esse player da Merrill Lynch enviou esses 500 mil papéis, chegou a sair negócio a 65. É como se tivesse acontecido uma micro distorção ali, tá vendo? Esses 500 mil papéis dele, e logo é provável que, isso na maioria das vezes acontece, a gente vai ver se repetir. Eu não fiz esse replay não, mas provavelmente o preço vai voltar ao preço que ele estava anteriormente. O 67 já estão consumindo, 68 já estão consumindo, ele volta para o preço justo. Então, se o negócio é 7,2, alguém deu uma boletada, levou no 65, esse player parou de atuar, o preço tende a voltar ao anterior, tá vendo? 7,2 saindo no negócio novamente. E é dentro disso que a gente vai tirar as nossas lógicas operacionais lá na frente. Mas é só para a gente entender, olha, o que é essa boletada de 500 mil papéis, 500 mil papéis nesse book, ó. A gente já tem uma maturidade suficiente para bater o olho nesse book e perceber que 500 mil papéis faz preço, né? É um tamanho de ordem expressivo, né? Necessariamente, quando ela é enviada, igual ele fez aqui a mercado, né? Ele mandou enviar a qualquer preço, de tal forma que parou lá no 65. Então a gente consegue ver que faz preço. Ó. 10 quilos aqui faria preço? Não, não faria preço. Movimentaria poucos centavos aqui. Mas 500 mil papéis, nesse contexto, nesse book, nesse ativo, nesse horário, ele fez preço aqui, se movimentou bem. Ok, agora eu quero mostrar um outro movimento que ele é muito interessante também, que a gente vai ver o book se movimentar. Nós vamos ver o Times Trade se movimentar pouco e vamos ver o preço se deslocar muito. Ou seja, não necessariamente sai negócio em cada faixa de preço, em cada centavo. Pelo fato de ser uma abertura
o book está mais aberto. Ó. O que é um book aberto? Do 0,7 para o 0,6 tem 500 papéis, depois tem 700 papéis. Do 0,3, ó, tem um spread no book aqui do 0,5 para o 0,3, ou seja, não tem ordem no 0,4. E depois só vai ter 2 quilos aqui no 0,2. Então a gente chama de book aberto, é isso, tem pouco lote, né? O book está ralo ali, ele está com baixa liquidez. Então por conta disso, tende que o ativo vai se movimentar forte com pouco book. Play aqui novamente, olha só, estava saindo negócio a 32,07, deram um tiro até o 0,3, já está saindo negócio a 17. Deixa eu dar uma pausa novamente aqui. Olha como é que existe esse pulo, né? Essa pulada de preço, né? Saiu o negócio a 18, saiu o negócio a 15, ou seja, pulou 3 centavos, depois saiu o negócio a 14. O que isso quer dizer, né? Executou a 13 e já executou a 18. Isso quer dizer que naquele instante, naquele momento, não existia vendedores nem a 17, nem a 16, nem a 15. Então do 13 aqui já foi sair negócio lá no 18, né? Também no 14, não tinha negócio a 14. Então executaram a 13, depois já executaram a 18 e na venda novamente executaram a 15, ou seja, não tinha comprador nem a 16 nem a 17. Então a gente vê esse spread no book, o book está se formando ainda, os players estão começando a pendurar os seus lotes, enviar as suas ordens e a gente vê essa movimentação, né? Essa volatilidade, sai negócio lá em cima, sai negócio lá embaixo, olha só, sai negócio a 30, vamos puxar aqui novamente, ó, saiu o negócio a 17, já deram uma boletada até o 25, depois novamente até o 29, 30, 25, então a gente precisa entender essas movimentações, por que acontece, que é justamente na abertura do mercado. Então por várias vezes nós vamos ver o ativo se movimentar, o preço se mexer, mas a gente não vai ver quase sair no negócio. Por quê? Falta de liquidez, às vezes tem só algoritmos aqui. Vou fazer uma comparação aqui, uma ilustração para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que nós temos compradores a 14 e temos vendedores a 15. E esse player do 15, ele cancela o lote dele e ele vai para 16. Nesse momento do 14, ele sobe para 15, certo? Então nós temos 15 com 16. De repente esse player do 16 cancela e vai para o 17, esse do 15 vai para o 16. Nós temos do 16 para o 17 o book ali. Sendo que do 13 até o 17 até agora não saiu negócio. Ou seja, o mercado está se mexendo, ele está se movendo, mas não está saindo negócio. Então por algumas situações nós vamos ver que o ativo estava a R$32, de repente saiu o negócio a R$32,10. Você, ué, deu um tiro? Então a gente olha aqui no Times Trades, é ele que é o log do mercado que vai dar essas informações para a gente vai ver que o último negócio é a 0,2, o mercado ficou sem negociar, porém o book continuou se movimentando e foi sair o próximo negócio lá em cima no 15, no 17. Então em algumas situações a gente vai ver isso e é importante entender por que aconteceu isso. Ou seja, a baixa liquidez no book e vários robôs ali trabalhando de tal forma que não chegou a casar a ordem, né? Ninguém chegou a agredir ninguém, né? Ninguém fez um envio de ordem de tal forma que casasse ali e saísse esse negócio no Times Trades. Então a gente pode ver isso acontecendo. Tem os papéis que eles são bem ralos mesmo, ou seja, tem baixa liquidez ao ponto que a gente vê spreads ali de 20, 30 centavos, ou seja, sai um negócio a R$10, aí daqui 5 minutos sai um negócio a 10,30. Você, poxa, mas eu não envio o papel se valorizar dessa forma? Não, ele não se valorizou dessa forma assim, né? Não foram saindo negócio até chegar no 30. É simplesmente fechou-se um negócio a R$10 e fechou-se um negócio a 10,30. É como se tivesse alguém comprando a R$10 e o próximo vendedor era só 10,30. Ou seja, não tinha ninguém comprando a 10,01, 10,02, 10,03. Não tinha ninguém vendendo a 10,29, 10,28. Não, só tinha um comprador a 10 e um vendedor a 10,30. Então fecharam o negócio no R$10, agrediram ali e de repente fecharam o negócio a 10,30, agrediram lá em cima. Então isso aí acontece também e a gente já tem que começar a entender por que funciona, o que acontece dessa forma, inclusive lá na frente a gente encaixar algumas lógicas operacionais e pegar esses spreads também. Então é isso aí, sobre esse assunto é isso que eu tinha que comentar e eu te espero na próxima aula. Bons estudos, grande abraço.